Como funciona a arbitragem esportiva em futebol? Nesse vídeo eu vou te dar um exemplo do jogo que aconteceu no último dia 25 entre Marrocos e Brasil, que o Brasil perdeu, né, infelizmente, mas eu vou utilizar esse jogo como exemplo para você entender como funciona esse mercado e como nós conseguimos lucrar, independente do resultado. E eu vou te dar exemplos que nós lucraríamos nesse jogo se a gente tivesse feito alguma arbitragem nessa partida. Então, antes de tudo, se inscreve no canal se você não é inscrito, clica no gostei e deixa aqui o seu comentário também no final do vídeo falando o que você achou e se você já faz arbitragem, se você quer iniciar nesse mercado. Sua opinião é muito importante porque vai ajudar as pessoas novas que estão chegando no canal. Então nesse vídeo eu vou te dar 5 exemplos que nós poderíamos ter lucrado em 5 mercados diferentes e no final eu vou te falar sobre mais alguns outros mercados que nós também fazemos entradas, que nós também podemos lucrar. Independente do jogo, independente de onde esteja acontecendo, a gente consegue lucrar da mesma forma, e até em outros esportes também. Nós também fazemos entrada em basquete, tênis, vôlei, handebol, futsal, e tem vários outros esportes também disponíveis, inclusive esportes virtuais. A gente sempre consegue fazer arbitragem e tirar o lucro garantido todos os dias. Vou começar falando sobre o mercado de resultado, né? Quando a gente tem um jogo de futebol, existem 3 resultados possíveis. Nesse caso, como nós estamos usando o exemplo do Marrocos contra o Brasil, nós teremos 3 resultados, ou a vitória do Marrocos, ou o empate, ou a vitória do Brasil. Nesse caso, o Marrocos venceu a partida, então como nós poderíamos lucrar fazendo uma free bet em resultado, independente de quem ganhasse, independente de como terminasse esse jogo? Imagine que você vai utilizar as 2 casas mais conhecidas para fazer essa arbitragem, a Bet365 e a Betfair. Na Bet365 você teria apostado na vitória do Marrocos ou empate, né? Você teria usado a dupla hipótese, e na Bet365 você teria apostado a favor do Brasil. Então, como nesse caso não ficou empate nem a vitória do Brasil aconteceu, o Marrocos que venceu a partida, você teria ganho na Betfair e perdido na Bet365. E o que acontece? Quando você ganha uma casa e perde na outra, você tem um lucro na casa que você ganhou, ou seja, o dinheiro sai da casa que você perdeu, entra como lucro na casa que você ganhou e mais a porcentagem da arbitragem sobre esse lucro. Então, funciona dessa forma. Quase sempre nós vamos ganhar numa casa e vamos perder na outra. Raramente a gente consegue ganhar nas 2 casas, mas eu expliquei como isso funciona também, inclusive tem até um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, caso você queira assistir. E nessas entradas a gente consegue lucros exorbitantes, de mais de 100% de lucro, sem risco nenhum. E o segundo exemplo que eu vou te dar aqui de mercados que nós poderíamos ter lucrado nessa partida é de under e over de gols. Ou seja, toda casa de aposta vai te dar algumas possibilidades, né? Você pode apostar mais ou menos de 1.5 gols, mais ou menos de 2.5, de 3.5, de 4.5 e etc, né? Tem casa que deixa a gente apostar até mais ou menos de 5.5, 6.5 gols, dependendo da partida. Então, nesse caso, vamos fazer a simulação das mesmas casas, que a gente fez uma aposta em mais de 2,5 gols na Bet365 e menos de 2,5 gols na Betfair. O placar do jogo ficou 2-1, isso quer dizer que ficou mais de 2,5 gols. Nesse caso, nós ganharíamos na Bet365 e perderíamos na Betfair. Qualquer resultado acima de 2,5 gols, nós ganharíamos na Bet365 e qualquer resultado abaixo de 2,5 gols, nós ganharíamos na Betfair. Não importa se vai ficar empate, se um time vai ganhar, se outro vai ganhar. Nesse mercado, o que importa é a quantidade de gols. Mas o resultado é o mesmo independente de onde a gente ganha ou do resultado que fique durante a partida, tá? A gente sempre vai ganhar numa casa e sempre vai perder na outra. E outro mercado muito usado também é o mercado de escanteios. Nessa partida nós tivemos 7 escanteios, então você poderia apostar numa casa, na Bet365, por exemplo, que teria mais de 9.5 escanteios e na Betfair menos de 9.5 escanteios. Como o total foi 7, ficou menos de 9.5, então nesse caso você ganharia na Betfair, você perderia na Bet365, ganharia na Betfair o valor que você perdeu na Bet365 e mais o lucro da arbitragem, que normalmente é 3, 4, 5%, mas pode ultrapassar 10 ou 20%, dependendo da oportunidade que a gente pode pegar. E um mercado muito simples também, que nós pegamos várias entradas, é no mercado de ambas marcam. Em um jogo, um time pode fazer gol, os 2 times podem fazer gol, ou nenhum dos times pode fazer gol. Então, em uma casa você apostaria que ambos os times marcariam, e em outra casa você apostaria que ambos os times não marcariam. Como nesse caso ficou 2-1, os 2 times marcaram gols, né? As 2 seleções marcaram gols, então você ganharia na primeira casa.
independente se saísse 10 gols na partida, se os dois times marcassem, você ganharia na primeira casa. Agora, se um time ganhasse de 0 do outro, ou ficasse 0 a 0, você ganharia na segunda casa. Então você está entendendo como esse mercado funciona, como é uma dinâmica muito simples. Você sempre vai usar as odds desajustadas das casas para você cercar de todos os resultados possíveis. E aí você não precisa nem assistir o jogo se você não quiser. Até porque não tem como, né? Porque nós fazemos várias entradas durante o dia. Se a gente fosse assistir todos os jogos, a gente ia passar o dia inteiro ocupado assistindo jogo de futebol, jogo de tênis, jogo de basquete, de vôlei. Então, a gente só precisa saber exatamente quanto que é as odds e qual esporte, qual mercado a gente vai precisar apostar e fazer o cálculo e fazer a entrada ali naquele momento. Dessa forma, a gente já sabe quanto que nós vamos lucrar antes mesmo do jogo acontecer. E mais um mercado muito simples também, só hoje nós pegamos duas entradas nesse mercado, que é o mercado de par ou ímpar. Nesse caso, como o resultado foi 2 a 1, sai o número ímpar de gols. Então, se você apostar que vai sair o número ímpar de gols numa casa e o número par de gols na outra casa, você ganharia na primeira casa porque ficou 2 a 1. Mas se ficasse 0 a 0, 1 a 1, 2 a 2, 4 a 4, 3 a 3, qualquer resultado você ganharia na segunda casa, qualquer resultado que fosse um número par. E além desses mercados que eu usei como exemplo aqui, nós temos diversos outros mercados, tá? Vou citar alguns exemplos aqui para vocês. Nós temos o mercado de cartões, né? O mercado de cartões também é muito utilizado, só que a gente tem que tomar cuidado com esse mercado porque pode ter regras diferentes entre as casas. Por exemplo, tem casa que contabiliza o cartão em amarelo e vermelho junto, tem casa que contabiliza separado. Então esse é um mercado que requer um pouco mais de atenção. Também tem o mercado de handicap, né? Handicap, para você que não sabe, é o mercado de vantagem. Se você apostar no handicap positivo ou negativo, ele vai dar uma vantagem ou desvantagem para aquele time, e do outro lado, a mesma forma, só que ao contrário. Então, você vai ganhar independente do resultado. Dependendo do handicap, o time pode perder por até 2, 3, 4 gols, que você ainda vai lucrar naquela casa que você escolheu aquele handicap. Então, o mercado de handicap ele não é tão recomendado para iniciante. Eu só recomendo você fazer entrada nele depois que você estudar bastante, porque muita gente confunde e realmente é um mercado um pouquinho complicado mesmo no começo, mas ele nos traz ótimas possibilidades. Inclusive, tem entradas que são misturadas, né? Em uma casa você vai fazer o handicap e na outra você vai fazer empate anula, ou em outra casa você vai fazer dupla hipótese. Então tem vários mercados que muitas vezes também eles podem ser misturados. E também existe o mercado de empate anula aposta, né? Acabei de citar ele aqui, que não é um mercado que eu gosto muito porque a gente pode não ganhar nada, mas assim, quando não tem outras entradas, a gente acaba fazendo entrada nesse mercado também, né? Melhor do que ficar sem fazer entrada nenhuma, até porque a maioria dos jogos não terminam empatado. Então, se um time ganhar numa casa, você vence. Se o time ganhar na outra casa, você vence na outra casa. Mas se o jogo ficar empatado, o dinheiro retorna para sua conta e você não perde nada, mas também não ganha nada. Então, como eu falei, não é a minha entrada favorita, né? Digamos assim, não é uma coisa que eu gosto de ficar fazendo. Mas se vê uma entrada boa como essa, é óbvio que nós vamos aproveitar, porque provavelmente nós vamos lucrar, porque como eu falei, a maioria dos jogos não ficam empatados. E talvez você esteja se perguntando, poxa, mas tudo bem, agora eu entendi como isso funciona. Mas como que eu vou conseguir fazer essas arbitragens? Bom, tem várias formas de fazer. Existe o software que você pode contratar e você vai pagar ali uma mensalidade para ele e ele vai te dar várias entradas ali durante o dia. Você vai escolher as casas que você quer, os esportes, os mercados. Inclusive eu tenho um vídeo sobre software, tá? Um vídeo de quase 30 minutos, é uma verdadeira aula que se você assistir, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Eu vou deixar aqui na descrição também. Ou você pode optar por um grupo, tá? Uma sala de sinais, um grupo VIP. Por exemplo, nós temos um que a meta é enviar 50 entradas por semana ou mais, né? A média de 10 entradas por dia. Então, dessa forma, as pessoas que entram no grupo, elas pagam mais barata do que o software, né? Que o preço é bem menor, e elas conseguem ali pegar várias entradas durante o dia. Existe vantagem e desvantagens, tá? Em relação ao grupo, em relação ao software. Então você tem que ver qual que é melhor para você, mas normalmente para iniciante é melhor o grupo VIP, porque as entradas já vêm filtradas e você só precisa ter um pouco de agilidade e fazer as entradas na hora que ela chega para você. E se você quiser aprender a fazer arbitragem, né, chamada do Surebet, que é a aposta segura, eu tenho um treinamento chamado Surebet na Prática, onde eu ensino do zero tudo que você precisa aprender para conseguir lucrar nesse mercado todos os dias e sem risco. A arbitragem é 100% garantida, você só não pode errar e só não pode fazer besteira também, mas se você fizer tudo certo, o lucro é garantido e não tem erro, beleza? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, deixa um comentário aqui embaixo, compartilha com seus amigos esse vídeo, ajuda o canal a crescer que eu vou trazer cada vez mais conteúdo para vocês. E me segue nos dois Instagrams, diegomota.oficial e também no Surebet na Prática, que todo dia eu estou postando conteúdo, postando resultado do grupo VIP e batendo um papo lá também com os meus seguidores, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.